Bom dia a todos. Vamos para a primeira aula do Photoshop, né? Então, vamos abrir o Photoshop, vou aqui no menu iniciar. Se você não encontrar no menu iniciar logo de cara, você pode vir aqui, ó, na barra de pesquisa, vem lá e digita Photoshop. Ó, só precisou botar o PH. Clico nele, ele vai abrir. Dependendo da configuração do seu computador, ele pode demorar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos para abrir, certo? Essa aqui é a tela inicial dele, onde temos aqui barra de menu, com os menus arquivo, iniciar imagem e os outros. Aqui eu tenho novo arquivo e abrir. Para que eu crie um novo projeto no Photoshop, eu vou aqui em novo arquivo, ou venho no menu arquivo, clico em novo, ou simplesmente dou Ctrl N. Então é interessante que vocês memorizem com o tempo, né? Tentem memorizar esses atalhos que vão agilizar bastante seu trabalho. Então eu venho aqui, dou um Ctrl N ou simplesmente clico em novo. Eu prefiro toda vez, ó, Ctrl N. Aí, para que facilite a memorização, toda vez que você clicar aqui em novo, em vez de você clicar no comando, você olha o atalho dele aqui, fecha e bota o atalho. Com o tempo você vai memorizando, certo? Veja, tem algumas semelhanças, né, com a caixinha do Corel, algumas, não tanto, né, mas algumas. A gente fez o curso do Corel comigo, vai lembrar. Exemplo, ó. Sem título, para que você bota o título. Lembrando que quando você bota o título aqui, não significa que você salvou o arquivo não, tá? Vou botar aqui aula 1. Largura e altura do documento que você vai utilizar. A unidade de medida que você deseja usar. Se é pixel, polegada, centímetro, milímetro, certo? Eu vou deixar em pixels mesmo. E a gente vai usar sempre essa aqui, ó. Eu vou usar muito essa aqui, que a gente vai focar um pouquinho em artes para para redes sociais, certo? Então vou botar aqui, ó, 1080 por 1080 pixels. Resolução vou deixar em 300. Aí no Photoshop a gente tem a opção também de escolher se você quer pixels por polegada ou por centímetro. Eu sempre trabalho com polegada. 300 dpi. Modo de cores RGB CMYK. Então já sabem, né, a diferença entre RGB e CMYK que teve nas aulas anteriores. Agora a gente tem, exemplo, aqui eu vou para CMYK, ó. Eu vou para RGB, mesma coisinha lá das outras aulas. E temos também a opção de trabalhar com 8 bits, 16 ou 32, que depois eu entro em detalhes aqui, que é a quantidade de cores que ele consegue reproduzir, com 8 bits, com 16 e com 32. O plano de fundo, se você deseja ele transparente ou com cor, vou deixar aqui, eu gosto de trabalhar sempre com plano de fundo transparente. Vou clicar em criar, pronto. Está aqui minha área de desenho para um novo projeto, certo? 1080 por 1080 pixels. Vamos conhecer agora um pouquinho da interface dele de maneira bem rápida e prática. Ó, menu arquivo que a gente já viu, barra de ferramentas, certo? Olhe, o mesmo triângulozinho que tem aqui embaixo, ó, no canto inferior direito, que significa que tem mais opções. Se você clicar aqui, ó, você clica e sustenta um pouquinho, ele vai abrir as outras opções, ó. Tá vendo? Então se lembrem disso aí, que toda caixinha que tiver um triângulozinho aqui de lado é porque tem mais botões, tem mais opções de ferramentas. Deste lado aqui nós temos as paletas de cores, aí temos as amostras, gradiente, padrões, certo? A gente vai usar muito, mas muito mesmo aqui, que é as camadas. Lembra lá da aula de gerenciamento de camadas lá de objetos lá do Corel? Então aqui a gente tem as camadas, só que é bem diferente. E aqui a gente no Photoshop a gente tem que estar sempre trabalhando com olhar aqui e aqui. Vocês vão perceber que a gente sempre vai estar entre um e outro, certo? Aqui eu tenho os canais, no caso aqui está como RGB, né? Que eu tenho vermelho, verde e azul. Vamos usar também. É, vamos criar um projetinho aqui para a gente entender melhor, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma imagem, aí vocês já observam como é que faz para inserir imagem no Photoshop. E futuramente nós vamos ter uma aula só falando sobre isso. Então vou aqui no menu arquivo, vou na opção ó, colocar incorporado, vou até a pasta onde está o arquivo, cliquei aqui, clico em inserir,
certo? Vou clicar em aqui. Veja, essa imagem eu peguei de um banco de imagem. O uso dela é gratuito, mas tem as normas. Depois a gente vai falar sobre o uso de imagens, porque de qualquer foto que você pegue, foto, seja de uma pessoa ou uma arte que você pega lá no Google, muitas vezes a gente tem o costume de botar lá, né? Na barra de pesquisa, seleciona a imagem, clica com o direito e salvar como. Só que aí vocês têm que entender o seguinte: quando você faz isso e fica com aquela imagem dentro do seu computador e não vai repassar para um outdoor, não vai usar em uma mídia social, é de boa. Você está ali praticando, aquela imagem não vai ser exposta. Mesmo assim, é, toda imagem na internet ela tem seus direitos autorais. E aí nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tu já imaginou? E se põe no lugar, pronto, digamos que eu peguei essa imagem aqui sem permissão, fiz um outdoor bem grande e essa pessoa passa na estrada e acaba vendo a foto dela e ela fica sem saber como foi que a foto dela foi parar ali. E isso pode acarretar até processo, tem direitos autorais. Essa aqui ela tinha a licença de uso gratuita e uma das normas dela era o seguinte: quando eu fosse usar, eu teria que dar os créditos de quem fez a imagem. Então eu vou inserir outra aqui, ó, menu arquivo, colocar incorporado. E aqui está os créditos de onde eu peguei a imagem, tá? Veja, quando eu inseri essa imagem aqui, automaticamente ela inseriu essa camada. Ó. Quando eu inseri essa aqui, que eu botei em JPEG também, ele inseriu esta camada aqui, certo? Então veja, as camadas são geradas em ordem hierárquica, né? Ou seja, a primeira inserida fica embaixo, a última vai ficar aqui em cima. Mas você também pode mover essas camadas uma por cima da outra. Então vamos entender mais ou menos como é que funciona a camada. Vou botar essa aqui em cima, tá? A do nome. Vou devolver ela para cima. E vou arrastar ela para cá, ó. Então você vai notar o que, ó? Que esta camada aqui, essa imagem está por cima da outra. Então, como tem mostrado aqui. Imagina as camadas como se fosse o que? Um vidro, certo? E nesse vidro você vai, ele é transparente, né? Aí você vai e coloca um adesivo em um e um adesivo no outro. Então, onde tem um adesivo, você não percebe o outro lado, né? Mas, ou seja, essas camadas, como eu botei aqui, ó, essa camada aqui, ela pedi para que os fundos dela viessem transparentes, elas são translúcidas, então você consegue ver um objeto que está por cima do outro. Então é mais ou menos isso. Eu acredito que esse exemplo deu para esclarecer mais ou menos o que é. Nós vamos trabalhar em cima dessas camadas, certo? Tá aqui feito. Lembrando que quando nós estamos fazendo um projeto, é bom lembrar isso aí. Esse projeto ele tem que ser salvo. Então, muitas vezes nós estamos aqui fazendo um trabalho longo e passamos horas e horas na frente do computador, fazemos e digamos que você esqueça de salvar. Dá um travamento no seu computador, alguma coisa você corre o risco de perder quase todo o seu trabalho, ou todo. Então, fez o trabalho, você vem aqui ó, no menu arquivo e já vem salvar o seu projeto. Lembrando, quando nós salvamos um projeto, ele é salvo no formato nativo do Photoshop, que é o PSD, certo? Vou cancelar aqui o salvamento, depois a gente salva para eu dar outro exemplo. Eu já vi pessoas começarem a fazer o projeto, aí fez o projeto todinho, projetozinho pequeno, rápido, aí esqueceu de salvar e já vem aqui, ó, em, em exportar. Cadê que eu tô meio... Ó, exportar. Vem aqui e faz uma exportação em JPEG, que quando a gente exporta, a gente vai exportar esse projeto no formato compatível com o local onde ele vai ser colocado. Se vai ser JPEG, PNG, certo? Formato de arquivo compatível com a mídia onde ele vai ser inserida. E depois fecha. Aí teve um aluno meu no começo do curso que não prestou, perdeu as primeiras aulas e acabou só exportando. Ele foi, exportou o projeto e apagou e fechou veio aqui, fechou, disse que não queria salvar e perdeu todo o seu trabalho. Aí quando ele foi abrir novamente, ele abriu o arquivo exportado. Aí o arquivo exportado é uma mídia fechada, você não pode mais mexer nisso aqui. Porque a gente não manda para as redes sociais um arquivo no formato do Photoshop, no formato em
PSD, nós mandamos ou em JPEG, PNG, independente do local onde a gente for colocar, certo? Já já a gente vai ver um exemplo sobre isso. Então, vamos ver agora. Vou salvar o arquivo, certo? E aqui no arquivo salvar, ou você pressiona Ctrl S. Note que ele já vem com o nome de título que você colocou lá. Formato, ó, são esses aqui. Vou deixar esse nome mesmo, vou salvar na pasta imagem aqui na área de trabalho, certo? Ó, cliquei em salvar. Vou dar OK. Pronto, meu arquivo está salvo. Então, eu posso fechá-lo. Posteriormente, eu posso abrir ele novamente. Se você notar, ele já foi para aqui para os arquivos recentes. Então, quando eu for abrir um projeto já criado, um projeto para dar, eu comecei a fazer esse projeto aqui, fui para casa e agora eu retornei e vou precisar continuar o trabalho. Então, se ele já estiver aqui, ó, visível, não tem necessidade de eu clicar em abrir, ou vir no menu arquivo, abrir, ou dar Ctrl O. Já dá clique aqui que ele já abre de cara. Ou clique em abrir, né? Você que sabe. Ele vai estar aqui, ó, tá vendo? Ó? Seu projeto. Clicar com direito sobre ele para você ver uma coisa, ó, propriedades. Aí ele vem dizendo aqui, ó, tá vendo, ó, PSD, Adobe Photoshop Imagem, certo? E esse arquivo ele pode ser editado, então as partes deles estão soltas. Eu posso movimentar de um lado para o outro, posso fazer todas as modificações, a arte está aberta. Eu vou exportar agora para que vocês entendam melhor. Digamos que eu vou exportar para postar numa rede social aí qualquer. Vou no menu arquivo, vou clicar em exportar. Eu tenho aqui exportação rápida como PNG e tenho aqui exportar como. Exportação rápida como PNG, ele já salva o arquivo com as configurações padrões dele lá, configuradas. E já deixa o arquivo na pasta lá como PNG. Se eu clicar em exportar como, eu vou ter as opções de configuração aqui, ó, onde eu vou poder escolher formato de arquivo, tamanho, alterar, fazer as alterações necessárias que eu achar aqui, certo? Eu vou fazer aqui, vou botar. Sim, é bom a gente entender outra coisa. É interessante você que está pretendendo trabalhar na parte de design, você dar uma olhadinha em formatos de arquivo e suas características. Vou dar uma característica bem comum aqui. PNG, ó. PNG aceita o fundo transparente. Tá vendo, ó? Lembrando, quando eu salvar em PNG, não vai ficar esses quadriculados aqui não, vai ficar transparente mesmo, tá? Mas se eu vir aqui e escolher, ó, formato JPEG, o que é que acontece? Ó, notou que aqui já ficou branco? Porque o formato JPG, certo? Ele não aceita o fundo transparente. Eu vou aqui, vou colocar PNG mesmo. Vou clicar em exportar, certo? Vou escolher aqui a pasta onde eu quero desejo colocar ele. Cadê? Área de trabalho, aqui. Soltar aqui dentro. E salvei. Certo? Veja, aqui eu tenho o meu arquivo salvo em PNG, ó. Tá vendo? Perdão, em PNG não. Em PSD no formato no Photoshop. Agora eu vou abrir o arquivo que eu acabei de exportar. Aqui, ó. Posso vir para aqui também, ó. Menu arquivo abrir. Olha ele aqui, ó. Cadê? Aqui. Abrir. Ok. Veja. Aparentemente é o mesmo arquivo, né? Ó, tá vendo? Só que é o seguinte, ó. Esse que está no formato de nativo do Photoshop, eu posso movimentar, tá vendo? Ó, posso fazer as edições, mexer nas camadas. Ele tem aqui as duas camadas, tudo abertinho. Quando eu venho para aqui, para esse que eu acabei de abrir, note, ele tá, ó, preso, os dois uma única camada aqui, que é da imagem que ele acabou de inserir, e eu não tenho como movimentar isso aqui, porque essa parte aqui é colada com essa, ou seja, é um objeto só da camada, é uma camada só. Eu posso criar coisas novas aqui, mas eu não posso alterar o que já nele existe. Deu para entender? Então, quando a gente manda para as mídias sociais, a gente manda assim. Vou fechar aqui, vou dizer que não quero salvar, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Então, hoje a gente aprendeu, ó, como abrir o Photoshop. Vocês viram mais ou menos como é que insere uma imagem. Vocês viram camadas aqui, ó. Depois a gente vai ver isso bem mais detalhado. Vocês viram como faz para colocar uma imagem. Viram a barra de ferramentas? Sim, lembrando. Toda vez que eu seleciono uma ferramenta aqui, você nota que essa caixinha aqui ela altera.
Porque a ferramenta selecionada aqui, eu posso fazer as configurações desta ferramenta aqui em cima, fazer as alterações necessárias, certo? Então, essa é a aula de introdução para que vocês entendam mais ou menos como é que funciona. Vou reforçar novamente, quando criamos um projeto, esse projeto depois de você salva, né? Depois de concluído, você tome o cuidado de deixar lá salvo direitinho a arte aberta para que você possa até reaproveitar esse projeto em outros e que você possa fazer pequenas alterações caso seu cliente venha a pedir. E outra coisa é quando for mandar para uma gráfica ou mandar para ser levado, para ser colocado em uma rede social, você tem que mandar ele no formato compatível com aquela rede social. Então a gente usa o comando de quê? De exportar, certo? Você vem aqui exportar e tem a exportação rápida de PNG e tem aqui, ó, a exportar com onde você vai poder fazer todas as alterações. Futuramente nós olharemos, né? Vamos dar uma olhada nessas configurações aqui. Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, só entrar em contato.